Bem-vindos. Pripyat. A cidade fantasma de Chernobyl. Pripyat é uma cidade abandonada localizada na Ucrânia, próxima à fronteira com a Bielorrússia. Fundada em 1970, a cidade foi construída para abrigar os trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl, que fica a apenas 3 quilômetros de distância. Em 26 de abril de 1986, o mundo testemunhou o pior desastre nuclear da história, quando uma explosão na usina de Chernobyl lançou uma enorme quantidade de radiação na atmosfera. A cidade de Pripyat foi evacuada logo após o acidente, e desde então permaneceu desabitada. Na época, Pripyat era uma das cidades mais modernas da União Soviética, com edifícios contemporâneos, apartamentos espaçosos e parques bem cuidados. Antes do acidente de Chernobyl, a cidade abrigava cerca de 50 mil pessoas, incluindo trabalhadores da usina nuclear, suas famílias e outros moradores. Pripyat era autossuficiente, contando com escolas, hospitais, lojas e restaurantes. Após o desastre nuclear, a cidade foi evacuada em questão de horas. Os moradores foram instruídos a deixar tudo para trás, acreditando que retornariam em algumas semanas. No entanto, a radiação na área foi tão intensa que a cidade nunca foi habitada novamente. Hoje, Pripyat é uma atração turística popular, atraindo milhares de visitantes todos os anos. Os turistas podem ver os prédios abandonados, as ruas vazias e as escolas e hospitais desertos. A cidade tornou-se uma espécie de museu do desastre de Chernobyl, um lembrete constante dos perigos da energia nuclear. Além da história da cidade e do desastre nuclear, existem muitas lendas e histórias sobre Pripyat. Algumas pessoas acreditam que a cidade está assombrada pelos espíritos dos moradores que foram forçados a deixar tudo para trás. Relatos dizem que vozes sussurrantes podem ser ouvidas à noite, e que figuras fantasmagóricas vagam pelas ruas desertas. Outros relatos mencionam criaturas estranhas que habitam a área, incluindo ratos gigantes e lobos mutantes. Acredita-se que essas criaturas tenham sido afetadas pela radiação do desastre nuclear, tornando-se maiores e mais ferozes do que suas contrapartes normais. Há várias lendas e histórias sobre a cidade de Pripyat, muitas das quais foram criadas após o desastre de Chernobyl. Algumas das lendas mais conhecidas incluem crianças fantasmas. Acredita-se que os espíritos de crianças deixadas para trás durante a evacuação ainda assombram a cidade. Relatos falam de crianças correndo pelos corredores dos edifícios abandonados ou brincando em áreas de recreação vazias. Muitos visitantes afirmam sentir uma presença sobrenatural ao passear pelos corredores vazios, ouvindo o som de passos infantis ou risos abafados. A sirene fantasma. Disse que a sirene de emergência de Pripyat ainda toca à noite, ativada pelos fantasmas dos bombeiros que lutaram contra o incêndio no reator. A sirene é ouvida principalmente nas noites de lua cheia, e alguns visitantes relataram ouvir o som arrepiante durante suas visitas à cidade abandonada. A Floresta Vermelha. A floresta que circunda Pripyat é conhecida como Floresta Vermelha, devido à cor avermelhada das árvores mortas pela radiação. A floresta é considerada perigosa e mal assombrada, onde pessoas desaparecem sem deixar vestígios. Caminhantes relatam sentir desorientação e vertigem ao entrar na floresta, além de avistarem figuras sombrias entre as árvores. O fantasma da escola. Acredita-se que uma professora chamada Lydia Ivanovna, que morreu no desastre, ainda vaga pelos corredores da escola de Pripyat. Ela é frequentemente vista andando com uma prancheta na mão, como se estivesse checando as atividades dos alunos. Moradores locais relatam ouvir vozes de crianças rindo e brincando na escola, mesmo após seu abandono. A noiva de Chernobyl. Uma lenda conta que uma noiva fantasma apareceu em um dos prédios abandonados de Pripyat. Ela estava pronta para se casar quando ocorreu o desastre e morreu no caos que se seguiu. Dizem que a noiva ainda caminha pelos corredores do prédio, vestida de noiva e segurando um buquê de flores. A cidade subterrânea. Outra lenda sugere que uma cidade subterrânea foi construída sob Pripyat, após o desastre para abrigar cientistas e militares que trabalharam na limpeza. Há relatos de luzes saindo de entradas subterrâneas e de vozes e passos vindos do subsolo. O monstro do lago. Acredita-se que um monstro habita as águas do lago próximo a Pripyat.
Pescadores relatam avistar uma criatura grande e estranha na água, supostamente uma mutação causada pelo desastre. O cão preto. Outra lenda urbana envolve um cão preto que assombra a cidade abandonada. Acredita-se que ele seja um espírito guardião, protegendo a cidade e afastando os vivos. Dizem que aqueles que avistam o cão preto terão má sorte ou serão amaldiçoados. Essas lendas são amplamente difundidas e muitos visitantes da região afirmam ter experimentado fenômenos sobrenaturais durante suas visitas a Pripyat. No entanto, é importante lembrar que essas histórias são baseadas em lendas e não foram comprovadas cientificamente. Independentemente do que é verdade ou não, Pripyat é um lugar fascinante e arrepiante para se visitar. A história da cidade e do desastre de Chernobyl é uma lição importante sobre os perigos da energia nuclear e a necessidade de precaução em relação à segurança. As lendas e histórias sobre a cidade adicionam uma camada de mistério e intriga, tornando Pripyat um destino verdadeiramente único. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações para ficar por dentro das novidades. Até a próxima!